Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa continuar habitando os nossos corações, que Deus possa nos proporcionar momentos de esclarecimento e de iluminação de nossas almas, que é o que precisamos para depurar o nosso procedimento e melhorar o nosso aproveitamento reencarnatório enquanto estamos aqui no mundo de provas e expiações, lutando pela nossa melhoria espiritual. Nós vamos falar hoje do capítulo 8, item 18 e 19, com base em duas mensagens de dois espíritos, sobre o capítulo Bem-aventurados que têm puro coração, capítulo 8, e nas instruções dos espíritos fala sobre deixai que venham a mim as criancinhas. E normalmente no movimento espírita a gente diz o seguinte: cada vez que nós lemos uma obra, um item qualquer, nós nos deparamos com coisas que não havíamos notado quando da primeira leitura ou da leitura anterior, não necessariamente a primeira. Temos uma visão de alguma coisa que nos passou despercebida ou desapercebida nesses momentos anteriores à leitura que fazemos atualmente. E eu estou aqui para destacar aí um ponto bastante interessante que eu vi aqui na mensagem, no item 18, uma mensagem de João Evangelista, ditada em Paris em 1863, que ele diz o seguinte: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças. Então, muitas das vezes, quando a gente fala assim, Jesus chamou as criancinhas porque ela é o exemplo da pureza, da simplicidade, também é. Mas olha só o fato interessante que ele diz o seguinte: essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhecem a esperança. Ou seja, aquelas almas que já são vividas, porém ainda são crianças espirituais, ainda guardam a inocência e a não sapiência das coisas que precisavam saber, e isso reflete nas suas ações, agem como crianças, né? Como se fossem crianças desconhecendo o verdadeiro sentido da vida, do motivo pelo qual está aqui encarnado. E nós estamos numa sociedade em que nós deparamos com verdadeiras crianças espirituais. Nós somos uma dessas crianças espirituais. Nos desgastamos com pouca coisa, nos preocupamos quando nem há motivo ainda para preocupação, mas apenas uma perspectiva de que pode haver um problema ali na frente, e nós nos desgastamos desnecessariamente. Nós fazemos birra por qualquer coisa, por qualquer insignificância, né? Agimos como verdadeiras crianças. Se pedimos alguma coisa a Deus e Ele não nos concede, nós fazemos birra e ficamos de mal com Deus, como se Deus precisasse da nossa amizade, do nosso reconhecimento. Nós agimos com Deus como agimos muitas das vezes com os nossos pais, né? Temos nossos pais como verdadeiros inimigos, quando na verdade eles apenas querem o melhor para nós. E nem sempre o melhor é aquilo que nós desejamos ou almejamos. Comportamento típico de crianças espirituais que ainda somos. E ele continua dizendo assim: Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Essas pessoas fracas, viciosas, aquelas intelectualmente sábias, mas no sentido da vida são verdadeiras crianças que não sabem como proceder diante de tal qual situação, era também a elas que Jesus configurava e chamava-as de criança. Tem uma música um pouco antiga, que o pessoal deve recordar, pelo menos o pessoal um pouco mais maduro, uma música do Erasmo Carlos, que ele falava que ele era super protegido por sua mãe. E ele falava assim, quando alguém exigia dele uma atitude adulta, a mãe dele falava, ele é uma criança, não entende nada.
E ele falou assim, e eu por dentro, mudo, eu era um homem e entendia tudo. E a gente às vezes age como criança, né, deixando sempre que as pessoas tomem ou resolvam os nossos problemas, tomem à frente certas situações que nós devemos encará-la. E quando aquela pessoa não está mais conosco, ou mesmo quando a pessoa tem outros afazeres, quando somos chamados pela vida a defrontar aquelas situações das quais nos esquivamos em outras vezes, não sabemos exatamente como proceder, porque somos crianças. Não buscamos nos instruir nas lições que a vida nos fornece, para daí nos tornarmos mais fortes e autossuficientes. Nós sempre, às vezes, dependemos de outras pessoas que tomem a nossa atitude que nós deveríamos tomar, né? São essas crianças, esses fracos, essas pessoas que estão na vida sem saber exatamente por que estão e para que estão, que Jesus se dirigia, chamando-as para o verdadeiro entendimento da vida. Ele diz o seguinte: ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluído na categoria superior da razão e da vontade dos que exercem em torno dela. Então Jesus, na verdade, não podia falar nada para as crianças, porque as crianças tinham dificuldades intelectuais, estavam presas aos seus instintos, agiam mais por instinto, não com entendimento. Mas existem aquelas pessoas que agem somente por instinto, não raciocinam exatamente naquilo que vão fazer, e agem sem pensar, e lá na frente vão colher a frustração de terem agido de forma equivocada. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passo vacilantes. Jesus estava querendo que nós, que tanto precisamos de apoio, de auxílio, nos dirigíssemos para ele qual criança. Quando a gente chama a criança, quando o pai chama a criança ao seu encontro, a criança ainda vai de passo vacilante, mas confiante, que quando chegar aos braços daquele que os chama, ali encontrará conforto, encontrará amparo, encontrará soluções para as suas carências. É dessa forma que Jesus retrata esse encontro com aquelas almas ainda tão carentes, que elas venham, mesmo de passo vacilante, mas venham ao seu encontro, porque Ele é o bom pastor. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, e eu vos aliviarei. É esse consolo que Jesus queria estender àquelas pessoas de passos vacilantes, ainda não confiantes, sem entender exatamente a realidade das coisas, quais crianças que se encontram recém-chegadas, como se estivessem recém-chegadas ao mundo, e dele não entendessem muita coisa, mas que encontrassem nele um porto seguro para as suas carências e para as suas pelas coisas que almejassem. Submetia assim as almas à sua terna e misericordiosa autoridade. Ele foi o faz que ilumina as trevas. Depois uma mensagem aqui do Espírito Protetor em Bordeaux, que ele fala: deixai vir a minha esquecer e me ensinarei o grande remédio que suaviza os males. As crianças, quando estão desafortunadas ou inquietas com alguma coisa, vão procurar quem? Os pais, porque sabem que eles vão lhe oferecer o remédio, uma solução para os seus casos. Muitas vezes os remédios são amargos, mas necessários para a cura daquela carência, daquela moléstia, daquela doença. E assim Deus age para conosco. Jesus sendo o grande médico de nossas almas, aquele que oferece guarida às nossas queixas, escuta as nossas lamentações, entende as nossas fraquezas, as nossas inquietações, entende exatamente o coração aflito que carregamos em muitos momentos da vida, mas que nos diz que tudo é passageiro. Estarei abraço ao mundo, abraço no mundo, com a incompreensão, com a violência, com tudo aquilo que nós deparamos hoje no mundo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus, nós também sairemos vencedores dessa refrega, dessa batalha que estamos enfrentando no mundo, mas com certeza sairemos daqui engrandecidos, porque o nosso Mestre é Jesus, e a Ele deveremos confiar todas as nossas aflições. E a Deus pedindo que nos abençoe e nos ampare, para que possamos ter muito êxito na nossa encarnação. Muito obrigado a todos, muita paz.